Olá pessoal, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 desta aula e vamos começar agora a parte 2. Bom, gente, a gente viu, que apesar dos sensores indutivos e capacitivos terem princípios de funcionamento muito diferentes, que eu chamei de princípio duais, de princípio de dualidade entre o indutor e o capacitor, esses sensores eles vão possuir muitas características em comum, principalmente características de instalação dele, tá? E isso não é aleatório. Se você observar de um mesmo fabricante, você não consegue identificar se um sensor ele é capacitivo ou indutivo só pelo seu formato. Tá? Você precisa ver o dado de placa dele, ver as informações que estão aqui ou analisar o datasheet. E isso é proposital, isso facilita a instalação, a operação, a manutenção e até mesmo a substituição desses sensores na indústria. Então eles vão ter muitas características semelhantes e aí a gente vai estudar hoje essas características. Primeiro delas, pessoal, é o tipo de saída. Como eu comentei com vocês na aula anterior, esses sensores eles podem ter saídas digitais, ou seja, é um sensor discreto. A saída dele é um interruptor eletrônico que vai ter uma saída 0 ou mais VCC, ou seja, ou estado baixo ou estado alto, dependendo da detecção ou não deste objeto. Ou também nós podemos ter sensores tanto indutivos quanto capacitivos com uma saída analógica. E essa saída analógica, ela mede, ela é relacionada com a distância relativa do objeto ao sensor, que pode ser calculada em função da variação da amplitude do campo magnético, da redução do campo magnético, ou da variação do campo elétrico no sensor capacitivo, no aumento do campo elétrico, que a gente percebeu que quando um objeto se aproxima do sensor indutivo, esse campo magnético diminui, e quando um objeto se aproxima de um sensor capacitivo, o campo elétrico aumenta. Então, essa variação nos permite calcular uma saída, e essa saída ela é linear com essa distância. Então, além disso, esses sensores de proximidade analógica eles possuem a propriedade da linearidade. Como exemplo, aqui nós vamos ter sensores analógicos com uma saída 0 a 10 volts, 0 a 20 mA, que não é muito comum, ou 4 a 20 mA. Mas na grande maioria das aplicações, os sensores indutivos e capacitivos de proximidade serão digitais, serão discretos, 0 ou 1. E é neles que nós vamos focar nessa aula. As conexões elétricas, que vamos estudar um pouquinho como que deve ser feita a correta conexão desse sensor com a carga a ser acionada. Perceba que quando eu falo carga, a gente já tem aí um sentimento de ligar um motor, de ligar uma válvula, mas nem sempre esse nosso sensor ele vai ter corrente suficiente para fazer isso. Na verdade, essa carga, na grande maioria das vezes, ela vai ser um controlador que vai tomar uma decisão baseada em uma lógica, que nós vamos estudar também mais para frente no curso. E esse sensor, o único papel dele é identificar a presença do objeto e informar esse controlador. Então, na grande maioria das vezes, a nossa carga vai ser um controlador. Nós não vamos acionar uma carga, um motor, uma válvula, um cilindro, alimentando direto ele com o sensor. E aí nós vamos ter aí uma conexão elétrica a 2 fios, 3 fios ou 4 fios. E o padrão de cor aplicado nesses fios é uma norma internacional também, muito conhecida. E sempre nesses casos, o fio marrom vai ser o terminal positivo de alimentação, o fio azul vai ser o terminal negativo, e o preto e o branco quando tiver, na grande maioria das vezes a 3 fios, por exemplo, só vai ter o preto, e quando for a 4 fios vai ter o branco. São fios de sinal, são fios que vão chavear o meu sinal. E esse sinal ele pode ser positivo ou negativo. Só para a gente ver um exemplo aqui. Tem aqui um sensor a 2 fios, então ele só tem o fio marrom e o fio azul, então que é o positivo e o negativo. A gente tem aqui um sensor a 3 fios, então ele já tem o marrom que é positivo, o preto que é o de sinal e o azul que ele é negativo. E a gente tem um sensor a 4 fios, com o marrom que é positivo, o branco que é de sinal, o azul que é negativo e o preto que é de sinal. Falando aí das conexões elétricas, esses tipos de sensores, pessoal, eles podem ser PNP ou NPN.
Como eles são chaves eletrônicas, o circuito de saída dele, o circuito de chaveamento dele é com base em um transistor. E o transistor a gente sabe que ele pode ser NPN ou PNP, está relacionado aí com as suas junções de material semicondutor, tipo N e tipo P, certo? Então, quando a gente tem um sensor PNP, quer dizer que o transistor empregado no seu circuito eletrônico é PNP e esse sensor, que é uma chave, ele chaveia o terminal positivo da alimentação. Quer dizer que ele manda o sinal positivo para a carga e a carga já está conectada ao sinal negativo. Ao contrário do sensor NPN, que vai chavear, ele é um transistor NPN, né? E esse transistor ele chaveia o terminal negativo para a carga, no caso, na grande maioria das vezes vai ser a referência, e essa carga ela já vai estar conectada ao terminal positivo. Então isso é muito importante porque isso vai nos dizer como que nós devemos fazer o acionamento da carga ou a ligação desse sensor em um controlador. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Aqui a gente tem um sensor PNP com tipo de saída normalmente aberto. Então a gente consegue identificar aqui as cores dos fios, ó, marrom, azul e preto. Então o marrom é sempre positivo, o azul é negativo e o preto é o de sinal. Como ele é PNP, ele vai chavear no preto, que é o de sinal. O fio de sinal vai receber esse sinal chaveado. Tá? E ele, como ele é PNP, ele vai chavear o terminal positivo. Então, quando detectar um objeto, nós temos aqui o símbolo, né, de um sensor de proximidade. Quando ele detecta um objeto, ele chaveia esse interruptor e ele curto-circuita o marrom com o preto. Então, eu vou jogar, imagine que isso aqui é a minha carga, né? Eu vou jogar esse meu terminal positivo. Esse meu terminal positivo, isso aqui vai fechar e eu vou jogar o meu terminal positivo na carga que já está conectada ao terminal negativo. É assim que funciona um sensor PNP normalmente aberto. Se ele fosse normalmente fechado, seria a mesma coisa, mas dessa vez o meu terminal positivo já está na carga. Então a minha carga ela já está sendo alimentada com uma tensão VCC. Aqui também, quando a gente chaveia, a gente joga VCC para essa carga. Essa minha carga, esse meu controlador já está alimentado com VCC. Quando esse meu sensor de proximidade identifica a presença de um objeto, ele vai abrir esse circuito, né? E aí ele vai tirar esse referencial positivo aqui e a gente não vai mais conseguir enxergar essa tensão na carga. Então aqui nós temos uma operação normalmente aberta, uma operação normalmente fechada. Se o meu sensor for NPN, é diferente. O meu sensor NPN, nós temos a carga conectada ao positivo, então aqui a gente já tem o positivo do VCC, e quando esse sensor identifica a presença de um objeto, a gente joga o terminal negativo, né, o 0 volts, digamos assim. Como é normalmente aberto, quando eu fechar essa chave, eu vou jogar o terminal negativo na carga, e aí sim ela vai ter uma diferença de potencial de 24 volts. Da mesma forma, eu posso ter um NPN normalmente fechado. Aqui a gente já tem o positivo. Aqui a gente já tem o negativo, porque é normalmente fechado. Quando identifica um objeto, esse cara vai abrir, né? E aí a gente tira essa referência daqui e essa carga para de sentir essa diferença de tensão de mais VCC. Lembrando que esse mais VCC é a tensão de alimentação do meu sensor. Perfeito? Mas nós temos outras formas de conexão também. Tá? A gente tem um sensor que a gente chama, esse sensor aqui, se vocês perceberem, eles são todos sensores a 3 fios. Né? Eles têm sempre o marrom, o azul e o preto. Marrom, azul e preto. Marrom, azul e preto. Marrom, azul e preto. São sensores a 3 fios. A gente pode ter também os sensores a 4 fios, que tem o marrom, azul, preto e branco. Esse sensor a 4 fios, ele é exatamente igual ao sensor a 3 fios, só que ele vai possuir uma saída normalmente aberta e uma saída normalmente fechada. E quando o sensor identificar a presença de um objeto, capacitivo ou indutivo, ele vai comutar esses estados. O que é normalmente aberto fecha e o que é normalmente fechado abre. Então vamos ver aqui, como ele é PNP, as minhas cargas, né, estão ligadas no terminal negativo. Então aqui eu tenho menos, aqui eu tenho menos.
Perceba que o meu fio marrom já está conectado com o branco. Então, se eu pegar o multímetro e eu medir aqui a diferença de tensão entre o terminal 2 e o terminal 3, né, que é esse daqui, eu vou ver mais VCC na carga. Se eu medir o terminal 4 e o terminal 3, eu não vou enxergar nada porque esse meu ponto aqui está flutuando, ele não tem tensão nele. Quando esse sensor identifica um objeto, essa chave ela muda de estado, ela passa a vir para cá. Então esse terminal positivo é jogado aqui. Agora, se eu meço com o multímetro a tensão entre o 4 e o 3, eu vou enxergar o VCC. E esse terminal positivo que estava vindo para o fio branco, ele deixa de existir. E aqui agora, o que era normalmente fechado, abre. Então, se eu estava medindo 24 volts, aqui agora eu vou medir 0. E se embaixo, se eu estava medindo 0, eu vou medir 24. Eu vou ter o mesmo raciocínio para o NPN, vou fazer um pouco mais rápido aqui. O NPN vai estar conectado ao positivo, tá? E aí o seu contato normalmente fechado já está conectado ao negativo. Então, se eu medir aqui a diferença de tensão entre o 2 e o 1, eu vou ver 24 volts. E se eu medir entre o 4 e o 1, eu vou ver 0. Quando esse sensor chaveia, quando ele percebe a presença de um objeto, essa chave ela muda de estado. Tá? Então eu perco esse sinal negativo, deixo de medir VCC aqui e passo a medir VCC no meu fio preto. É assim que funciona o que a gente chama de sensor a 4 fios. A única diferença do sensor 4 fios por 3 fios, nesse caso, é que ele tem uma saída normalmente aberta e uma saída normalmente fechada. O 3 fios ou é aberto ou é fechado. A gente tem outras derivações, tá? A gente tem o sensor a 2 fios. Esse sensor a 2 fios, ele é uma chave que está em série com a minha carga, certo? Então é como se esse fio tivesse vindo aqui em série, tá, com a minha carga. Então a minha carga, ela já está conectada ao meu negativo, tá vendo? Ela já está conectada ao negativo. Quando esse sensor identifica a presença, essa chave fecha e a gente joga o fio positivo para ela. É um sensor que não tem um terminal de sinal, um preto, né? Ele só vai ter aqui, perceba que aqui está brown de marrom e blue de azul, ele só vai ter os fios marrom e azul. A gente pode ter o normalmente aberto ou a gente pode ter o normalmente fechado, que aqui no normalmente fechado esse sinal já está passando na carga, quando identifica a presença ele vai abrir esse circuito, né? E a gente vai perder esse VCC. Isso aqui em corrente contínua, tá pessoal? Normalmente numa faixa de tensão de 10 a 60 VCC. Mas a gente pode ter também uma tensão alternada de alimentação. E aí o raciocínio é o mesmo do anterior, com a diferença que a gente vai ter aqui um fio de proteção elétrica, verde e amarelo, né? Green e yellow, para aterramento da minha proteção elétrica. Aqui eu já tenho uma tensão alternada de 20 a 250 volts alternado, certo? E aí o mesmo raciocínio, normalmente aberto, normalmente fechado, ok? Então é uma forma de simplificar os sensores a 2 fios. Okay? Corrente contínua, corrente alternada. Por que corrente alternada é importante? Gente, na indústria é muito difícil que a gente tenha fontes de corrente contínua disponíveis, certo? Na indústria, normalmente, o que a gente vai ter é a rede elétrica, 127, 220, e a gente vai precisar alimentar o nosso sensor com aquela tensão. A gente não tem fontes de tensão igual a gente tem em laboratório. Então, corrente contínua, muitas vezes, pode ser um problema, a menos que já exista uma fonte contínua para um outro circuito eletrônico que exista naquela indústria, né? O mais comum seria a gente encontrar corrente alternada e por isso é interessante ter uma possibilidade de ligar o sensor direto em corrente alternada. A gente tem uma possibilidade também muito interessante, pessoal, que é um sensor que permite as duas alimentações. Então ele tem um circuito interno inteligente que identifica se é tensão contínua ou se é tensão alternada. Então seria uma extensão desses dois caras aqui, e aí a gente vai ter o normalmente fechado e o normalmente aberto da mesma forma, né? Então, muito interessante. Aqui também é um sensor a 2 fios, que pode ser CC ou pode ser CA. Então, permite uma versatilidade muito maior. Além disso, nós temos as ligações em série paralela dos sensores, né? Por que a gente pode querer fazer ligações em série do sensor? Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho uma linha de produção, uma esteira aqui, certo? E eu quero que chegue um objeto aqui, chegue, por exemplo, um carro aqui, para
para eu colocar a tampa superior do carro. Então eu tenho aqui um braço robótico, vamos pensar um Fusquinha, tá? Eu tenho aqui a tampa do Fusquinha, conectada aqui a um braço robótico, e eu quero descer com essa tampa para encaixar no carro. Só que eu preciso que o carro esteja exatamente numa posição para que essa tampa desça e encaixe nessa posição. Como que eu sei que esse carro está nessa posição? Eu posso utilizar um sensor aqui e um sensor aqui, e eu só posso acionar esse meu braço mecânico para descer essa carcaça quando os dois sensores derem estado alto. Então eu preciso que esse esteja habilitado e este esteja habilitado. Uma forma de fazer isso é eu conectar os sensores em série, perfeito? Como que a gente faz? Na conexão em série, pessoal, a gente liga o terminal positivo com o terminal negativo. Esses dois terminais aqui são de alimentação, tá? É onde a gente vai ligar a nossa fonte. E aí perceba, ó, ele é um PNP, então a gente chaveia o terminal positivo. O negativo já está em contato com a carga. Vamos ver que a carga está aqui embaixo. Ela poderia estar em qualquer um desses sensores, tá? Mas ele está aqui no de baixo. Então a gente tem o positivo, daqui o fio marrom chegando no marrom, tá? E aí o azul, ó, ele já está conectado na carga, certo? Ele já está conectado no negativo. Só que o que eu vou ligar de um sensor para o outro é o meu fio de sinal. Então perceba, ó, o meu positivo está vindo aqui, beleza. Quando eu identificar uma passagem, eu jogo o positivo para o preto. Esse positivo eu vou ligar em série com o meu próximo sensor, né? Vou ligar ele aqui. Esse meu positivo eu vou alimentar o próximo sensor, tá? Que aí o positivo vem de baixo, liga aqui no positivo, vem de baixo, finalmente chega o positivo na carga. E os negativos estão todos ligados. Então, todos esses sensores, ó, quando esse sensor habilita, alimenta esse, quando esse habilita, alimenta esse, quando esse habilita, alimenta esse. Tá? Então, são sensores PNP em série. Da mesma forma, a gente tem o NPN, aqui vai ser o mesmo raciocínio. Aqui a gente tem a alimentação, né? Aqui perceba que todos os terminais positivos estão vindo na carga, só que agora eu chaveio o negativo. Então o negativo ele vem quando esse sensor identifica a presença, o meu sensor de sinal liga no negativo, até eu jogar o meu negativo na minha carga. Então esse negativo só chega na minha carga depois de passar por todos esses. Da mesma forma, esse meu positivo aqui só chega na minha carga depois de passar por todos os sensores. Vocês perceberam? Então essa minha carga só vai perceber um positivo depois que os 4 aqui acionarem. E essa carga só vai perceber o negativo aqui depois que os 4 acionarem. Note que esse aqui é normalmente fechado, esse aqui é normalmente aberto, não tem diferença nenhuma, tá? Você pode inclusive ligar um normalmente aberto, um normalmente fechado, um normalmente aberto, um normalmente fechado, mas aí você tem que rever suas configurações. Mas o que só importa aqui é se ele é NPN ou PNP para fazer a conexão. Da mesma forma, a gente tem a conexão em paralelo, né? Paralelo a gente liga positivo com positivo, negativo com negativo. E aí o sensor PNP, ele tem como característica já jogar o sinal negativo dele, ó, na carga. Então meu sinal negativo já está aqui. Agora esse meu sinal positivo pode vir ou desse, ou desse, ou desse, ou desse. Então perceba que o meu positivo alimentei, tá? Aí aqui quando esse sensor fecha esse meu positivo, ele pode vir para cá, esse sinal positivo pode vir daqui, tá vendo? Pode vir desse caminho, ou pode vir desse caminho, ou pode vir desse caminho, ou pode vir desse caminho. São formas de ligar em paralelo. Por que eu gostaria de alimentar esse cara? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu vou imaginar uma garagem, tá? E aqui eu tenho 4 slots, onde 4 caminhões podem chegar para descarregar. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Os 4 caminhões podem chegar aqui. E aqui eu tenho uma esteira. E esses caminhões vão descarregar, por exemplo, sacos de cimento. Então aqui esses caminhões estão carregados. E eu quero que quando essa esteira identifique que tem um caminhão aqui, então eu vou instalar um sensor de proximidade aqui, ó.
eu quero habilitar a esteira. Então essa esteira ela vai ligar para carregar esses sacos de cimento para a próxima etapa. Ela vai ligar quando esse caminhão está aqui, ou esse está aqui, ou esse está aqui, ou esse está aqui. Ou 2 estão aqui, ou 3 estão aqui, ou os 4 estão aqui, certo? É uma condição ou, né? Então, a gente tem essa possibilidade. A gente utiliza esses diodos aqui para impedir que a corrente flua nesse sentido. A gente tem que pensar que esse sensor ele pode estar aberto, mas esse sensor aqui está fechado, por exemplo. Esse está fechado e esse está aberto. Então, eu tenho um terminal positivo aqui. Se eu não tenho esse diodo aqui, eu posso fluir uma corrente nesse sentido que é indesejável, para dentro do sensor, né? Então, eu coloco esses diodos para impedir aí uma corrente com polaridade invertida. A mesma análise eu posso fazer aqui para sensores NPN, certo, pessoal? Dessa forma, os NPNs, todos os meus terminais positivos aqui estão em contato com a carga, então meu positivo está aqui, tá vendo? E aí o negativo pode vir desse cara, pode vir desse cara, pode vir desse cara ou pode vir desse cara. 4 opções para o negativo chegar aqui e acionar a minha carga. Normalmente o NPN, normalmente aberto ou normalmente fechado aqui não faz diferença. Vamos continuar com as conexões elétricas. Tem algumas propriedades também que a gente consegue ver no datasheet dos sensores, certo? Corrente de consumo é a corrente necessária para o funcionamento do sensor. A gente tem que pensar que esse sensor é um sensor eletrônico, então ele vai ter um consumo de corrente, e isso vem especificado no datasheet. A gente tem a corrente máxima dele, que é essa corrente máxima. É a máxima corrente que esse meu sensor consegue fornecer a carga. Então, por isso que a gente não pode, por exemplo, ligar um motor através de um sensor. Porque esse motor ele vai precisar de uma corrente que às vezes o meu sensor não consegue suprir, né? E como que a gente identifica isso? É só analisar qual que é a máxima corrente dele. Muitas vezes essa máxima corrente é suficiente para ligar um controlador. O controlador vai acionar um relé. O relé vai permitir a alimentação de um motor. É feito assim. Tem a corrente de pico, que é o valor de pico, né, o valor máximo da corrente quando esse sensor é acionado, então ele costuma dar um pico, dependendo da aplicação. E tem a corrente de fuga, que é a corrente que passa pela carga quando o sensor encontra-se desligado. Então, se o sensor está desligado, a gente espera que não tivesse nenhuma tensão em cima dele, né, e ele também não seja passado, não seja nenhuma corrente atravesse ele. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um circuito eletrônico, há uma ligação elétrica ali e o transistor tem a sua corrente reversa, né, de passagem. Então há uma corrente de fuga que mesmo com o transistor em aberto, ela pode circular e você tem que ter em mente essa corrente, porque dependendo da sua aplicação, por menor que seja essa corrente, ela pode prejudicar o seu sistema, pode acusar, por exemplo, uma falsa presença de um objeto. E por fim tem a tensão de alimentação, que é o valor nominal para funcionamento do sensor, que a gente já discutiu que pode ser CC, pode ser CA, né? E esse valor é o valor que vai chegar na carga. É o valor que a gente vai ter na saída da carga, porque o nosso sensor ele é digital, ele é discreto. Então, quando ele fecha ou quando ele abre, ele joga ou ele corta esse valor de tensão para a carga. A gente tem uma outra característica aqui, pessoal, que é a frequência máxima de operação. Ela está relacionada com o número máximo de comutação por segundo, em Hz, né? Como que seria isso? Imagina aqui que eu tenho um sensor que eu quero contar, fazer a contagem. Eu tenho uma engrenagem que gira aqui com alguns dentes, certo? E eu quero fazer a contagem, por exemplo, da velocidade dessa engrenagem. Então eu consigo fazer isso, né? Se eu souber o número de dentes dessa engrenagem, eu consigo, por exemplo, se a engrenagem tiver 20 dentes, toda vez que o meu sensor identificar 20 passagens, tá? Considerando que essa engrenagem eu tenho um sensor indutivo, essa minha engrenagem ela não é metálica, mas eu tenho aqui uma face metálica em cada dente da engrenagem. Então, se eu sei que essa engrenagem tem 20 dentes, quando o meu sensor contar 20 vezes, eu sei que a minha engrenagem deu uma volta. E aí essa engrenagem ela pode girar com uma velocidade x, de forma que eu tenho uma frequência de comutação do meu sensor indutivo. O sensor indutivo, cada vez que passar por um dente, ele vai dar estado alto e ele vai identificar um dente da minha espira, né, da minha engrenagem. Se essa engrenagem acelera, né, se ela começa a girar mais rápido, essa minha contagem, essa minha comutação, minha frequência de contagem ela também aumenta. Então eu vou contar os 20 dentes da engrenagem muito mais rápido. Se essa engrenagem aumenta mais ainda, eu tenho mais, no mesmo instante de tempo, no mesmo intervalo de tempo, eu tenho mais contagem ainda.
E aí, será que o meu sensor ele é capaz de contar todos esses dentes? Será que ele é capaz de comutar o seu estado tão rápido assim? O fato é que existe uma velocidade, uma frequência máxima de comutação desse sensor, que é especificado no datasheet também. Então a gente não pode esperar, por exemplo, que a gente tenha uma frequência muito alta de comutação e esperar que o nosso sensor identifique todos esses estados. Outro conceito muito interessante que a gente discutiu na aula anterior, pessoal, a esterese. A esterese está sempre presente em sensores de proximidade, né? O que é a esterese? Ela é uma diferença entre a distância na qual o sensor percebe a presença de um objeto e a distância na qual o sensor deixa de perceber aquele objeto. Como assim? Vamos imaginar aqui, ó, que esse sensor ele está... A gente tem um sensor aqui, né? Aqui a gente tem a face sensora dele. E aí a gente tem um objeto aqui, ó, que ele se aproxima. Esse objeto aqui, ele se aproxima do sensor e na hora que ele chega nessa distância D aqui, é a distância sensora, nessa distância D é igual à distância sensora de operação, por exemplo, e ele vai comutar o seu estado, ele vai para estado alto, tá? Quando ele percebe isso aqui, ele vai para estado alto. Agora vamos imaginar que esse objeto ele começa a se afastar, tá, desse cara. Perceba que se essa distância aqui, essa distância D, fosse a distância sensora, tanto para o sensor comutar, para ele ligar, quanto para ele desligar, se o meu objeto estivesse parado exatamente nesse ponto, ia ter uma vibração, assim, um liga-desliga do sensor, liga-desliga, 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 e isso pode causar problemas no meu sistema. Com isso, a solução para isso é a esterese desse sensor. Essa esterese aqui ela é proposital, de forma que o meu sensor liga nessa distância D e ele desliga nessa distância D2, que é maior que D1. Então perceba que o meu estado para ligar é diferente do meu estado para desligar. E a diferença entre a distância D e D1 é a minha distância sensora. Então perceba aqui, por exemplo, que para ligar eu ligo com uma distância sensora SN1 e para eu desligar eu preciso desligar com uma distância sensora SN2 maior do que SN1. Então isso aqui é uma curva de esterese proposital para evitar variações quando o objeto está exatamente em cima da distância sensora de acionamento, ok? Uma outra característica aqui dos sensores, tanto capacitivos quanto indutivos, pessoal, é com relação ao seu formato. A gente vai ter os sensores tubulares e aí a gente vai ter diferentes formatos. Lembrando aqui que o diâmetro dessa face está diretamente relacionado com a distância sensora. Quanto maior esse diâmetro, maior essa distância sensora, certo? E a gente tem também os não tubulares, né, os retangulares, que aqui a gente vai ter aqui o objeto de identificação tanto indutivo quanto capacitivo, tá? Isso vai variar de aplicação para aplicação. E a gente tem também outra característica muito importante que é com relação à face sensora. A gente pode ter os sensores faceados, ou seja, ele tem aqui a superfície sensora, ela é bem rente à parte metálica da rosca aqui, ó. Então, quando a gente rosqueia esse sensor em uma superfície, essa faceada fica bem rente a esse aqui, ó. Qual que é a característica desse sensor faceado? Ele só identifica objetos na frente da sua face. Na frente da sua face. Ele não identifica objetos que vão estar presentes ao redor dela, aqui do lado, tá? Isso aqui, então, por que isso é importante? Perceba que essa minha estrutura aqui, ó, ela pode ser metálica. E aí eu não vou identificar a presença dessa superfície com esse sensor quando ele está instalado assim. Diferente de uma superfície, de um sensor não faceado. Perceba que esse sensor não faceado, eu tenho uma altura aqui, um relevo nesse sensor. Então eu vou parafusar até a superfície e vai ficar essa diferença aqui, que é exatamente essa diferença. Esse sensor não faceado, ele vai identificar objetos na frente da sua face e na lateral da sua face também, tá? Então aqui eu já preciso ter um cuidado maior quando eu vou instalar em uma estrutura metálica, porque senão, se eu não respeitar essa distância aqui, tá? Que normalmente a gente considera igual à distância do diâmetro do sensor,
Se eu não respeitar essa distância aqui, eu posso acabar erroneamente identificando a presença de um objeto. Ainda com relação aos sensores, a gente tem que as cores da face, elas dão informações importantes. Por exemplo, o verde, ele é sempre alimentação CC-PNP. O vermelho é sempre CC-NPN. E o azul é sempre CA, e aí pode ser normalmente aberto, normalmente fechado, NPN ou PNP. O azul vai identificar só que é alternado, tá? Então essas são algumas configurações. E a gente vai ver algumas variações, tá, pessoal? Tem uns verde claro, uns laranjas, uns azul bem clarinho, mas na verdade são variações de cor e não de funcionamento. Por fim, né, a gente tem o grau de proteção, assim como todo componente eletrônico, ele segue um grau de proteção de uma norma internacional. E esse grau de proteção ele é o IP 2 números, sendo que o primeiro dígito é um grau de proteção contra objetos sólidos e o segundo dígito é um grau de proteção contra objetos líquidos. Um exemplo, a gente tem o IP21, o IP55, muito aplicado em motores, e o IP68, que é a maior proteção para componentes eletrônicos. Nessa tabela aqui, depois vocês dão uma olhada nela, vocês conseguem ver exatamente o que essas numerações querem dizer. Por exemplo, o número 0 indica que ele não é protegido nem contra partículas sólidas, nem contra água, né? Nenhum tipo de ingresso ou de injeção de água. À medida que esse número aumenta, aumenta-se também a proteção. Por exemplo, o 1 protege contra objetos sólidos maiores que 50 milímetros. Então perceba que eu tenho um tamanho máximo, né? Quando eu tenho 2, esse tamanho diminui para 12,5. Tamanho 3 diminui para 2,5. Por que cada vez menor a proteção é maior? Porque quanto menor o tamanho da partícula, mais facilmente ela adentra nos orifícios do sensor e pode prejudicar o seu circuito interno. Então é mais fácil proteger contra uma partícula grande, que não vai entrar dentro do meu sensor, do que uma partícula pequena. Já na proteção contra a água aqui, a gente vai ter proteções principalmente relacionadas com a direção e a força dos jatos de água, né? Então, proteção contra quedas verticais de gotas d'água, proteção contra águas no ângulo de até 69 graus, proteção contra água radial, e até chegar no 8, que o sensor pode trabalhar totalmente submerso, né, debaixo d'água. Isso é importante porque muitos sensores, pessoal, eles são feitos para instalar debaixo d'água, sensores indutivos, sensores capacitivos, imersos em uma solução dependendo da sua aplicação. Então esses sensores vão precisar de um grau de proteção mais elevado. Obviamente, grau de proteção mais elevado quer dizer maior custo, né? Então você não vai comprar um sensor IP68, por exemplo, que ele pode operar submerso e ele é totalmente protegido contra qualquer tipo de poeira, se você tem uma aplicação que não necessita, por exemplo, que ele seja submerso, ou que você não tenha uma quantidade tão grande de poeira na sua instalação. Então, senão você vai acabar pagando caro por um sensor, sendo que você não precisa daquela proteção. Tá? Então, a escolha do grau de proteção é muito importante também, porque isso vai afetar diretamente o investimento no seu sensor. Com isso, pessoal, nós finalizamos essa aula 4 da disciplina. Espero que vocês tenham gostado. Convido a todos para acessar as páginas e redes sociais do GCEP e nos vemos na próxima aula.